Boa noite, olá, meu nome é Alcimou. Quer dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui, depois de 5 meses, ausente do púlpito, né? Eu tinha feito uma cirurgia, estava me recuperando. Interessante que eu recebi uma ligação de uma pessoa, que eu não quero dizer se foi homem ou foi mulher, aí perguntou: pastor, onde foi que o senhor fez a cirurgia de próstata? Aí eu disse: não, não é próstata não, é um pouquinho mais embaixo, é no joelho. Eu coloquei uma prótese no joelho, né? Por pouco, né? Então é um prazer muito grande estar aqui, uma alegria muito grande estar com vocês, para dar continuidade à série que temos desenvolvido sobre uns aos outros, o Alelo. E hoje vou ter a oportunidade de ministrar sobre sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 21. Né? Mas antes de começar, eu queria deixar um aviso, que apesar de terça-feira ser feriado, mas para quem está indo para o Retiro Ser Novo, que acontecerá nesse final de semana que vai vir, nós vamos ter o pré-retiro normalmente, certo? Às 19h30, lá no Radical. Então, você que está indo, chegue às 19h30, é feriado, não tem nem desculpa, né? É feriado e a gente vai ter um momento maravilhoso de alinhamento, de informação e também a primeira palestra do Retiro Ser Novo, né? Tá certo? Então, está dado o recado, me pediram para eu dar, porque senão eu esqueço, né? E eu sou meio esquecido de algumas coisas. Então, nós vamos dar continuidade. Hoje o tema é sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos no grego quer dizer upotasso, que quer dizer subordinar, que quer dizer estar submetido de forma mútua, involuntário, a obedecer a alguém, tá certo? Enquanto eu preparava essa mensagem, me veio a lembrança de uma música que a gente cantava lá atrás, nos acampamentos do saudoso Manibura, que a gente cantava assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, né? Aí tinha um negócio sem cessar, que não adianta eu fazer, que eu estou ainda me recuperando do joelho, tá certo? E quando você lembra dessa música? Olha aí, rapaz, muita gente, gente velho aqui, né? Pois é. Então, aqui nessa música está justamente a descrição de uns aos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, né? Queridos, nós não podemos ser cristãos de forma alguma sozinhos. Nós não fomos chamados para viver um isolamento. Pelo contrário, nós fomos chamados para viver uma vida de cristão. E viver a vida cristã envolve o outro. Envolve a outra pessoa. Porque ser cristão significa comunidade. Significa estarmos juntos. Tá certo? A gente até canta, né? Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. E o texto que nós vamos ler Efésios 5, o apóstolo Paulo fala justamente da maneira prática de vivermos vida cristã. Mas para isso vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui.
junto com meus irmãos. Eu preciso, Senhor, do Senhor para me ajudar na ministração, que Tu venha falar a cada coração aqui nessa noite, através de mim, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração enquanto eu meditava na meditação dessa palavra. Então, Pai, afaste de nós todos os impedimentos, desconcentração, preocupações, para que o Teu Espírito Santo tenha acesso à nossa mente e ao nosso coração. A quem eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, Efésios capítulo 5, é interessante que o apóstolo Paulo, ele estava ministrando para aquela igreja, que era uma igreja de novos convertidos, recém-convertidos. Só que a cidade de Éfeso era uma cidade onde o paganismo, ele liderava naquela igreja. Para vocês terem uma ideia, havia uma deusa, Diana, inclusive é citado na Bíblia sobre Diana dos Efésios, que era venerada. Muitas pessoas iam para a igreja de Éfeso para poder adorar essa deusa. Eles iam para o templo de Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo muito, muito grande, suntuoso, e muitas pessoas, caravanas e mais caravanas, como acontece em São Paulo, né? Como acontece as grandes romarias aqui também no Nordeste, tanto em Juazeiro como em Canindé. Então, atraía muitas pessoas. E o Evangelho começou a ser pregado. Alguns que aceitavam o Evangelho passavam a frequentar a igreja, e agora o apóstolo Paulo, ele estava justamente ensinando, doutrinando aqueles novos convertidos. E ele fala do capítulo 1 ao capítulo 4 sobre doutrina e teologia. E a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a falar de praticidade, vida prática, tá certo? Então, o apóstolo Paulo começou a orientar aqueles irmãos como deveriam viver. Inclusive, ele fala andar em novidade de vida. Viver em santidade era algo novo para aquela cidade, para aqueles irmãos. Viver como filhos da luz e não como os filhos das trevas. Isso está escrito do capítulo 1 ao capítulo 4, né? Viver uma vida cheia do Espírito Santo, tá certo? E viver agora como cristãos, que era essa novidade de vida que eles estavam começando a aprender. Então, Paulo falou do capítulo 1 ao capítulo 4 de forma teológica, doutrinária, e agora ele começa a falar, a partir do capítulo 5 e do texto que nós vamos ler, do 15 ao 21, ele começa a falar sobre os relacionamentos, como deveriam ser os relacionamentos do cristão com outro cristão, tá certo? Então, vamos ler Efésios capítulo 5, versículo do 15 ao 21, que ele fala da vida em comunidade. Ele fala assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha aqui, advertindo, né? Olha, cuidado, a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, a palavra aqui, insensato, e a palavra sábio faz diferença. Porque sabedoria é aquele que nós precisamos obter vindo do alto, da palavra de Deus. O cara pode ser sábio em vários aspectos, né? Mas ele está falando aqui em termos de doutrina, em termos de Bíblia, em termos de vida cristã. Sejam sábios e não insensatos. Numa tradução mais nordestina, não sejam burros, tá certo? Sejam inteligentes. Aproveitem o máximo a cada oportunidade, porque os dias são maus. Parece que Paulo está escrevendo por dia de hoje, né? Nós temos vivido dias maus. Está difícil você falar de honestidade, você falar de integridade. Como está difícil, né? Portanto, olha aqui, portanto, ou seja, ele está falando de ser sábio, não insensato e sábio. Portanto, não sejam insensatos, ele repete novamente. Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque uma das características do homem sábio, ele procura obter informação sobre a palavra de Deus, mas não é só para encher a mente, o seu intelecto de informação, não. Para praticar, colocar em prática. Por isso ele precisa, porque o sábio ele procura
buscar a sabedoria da vontade do Senhor, né? Aí começa a falar aqui, ó, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem. Em algumas traduções fala assim, leva à devassidão, tá certo? Mas deixe encher-se pelo Espírito Santo. Aí ele começa a falar agora como é que você deve se encher do Espírito Santo. Qual é as características de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo? Falando entre si com os salmos, quer dizer, o homem espiritual, ele canta e louva ao Senhor. É interessante que a minha esposa gosta de cantar no banheiro. Aí quando eu vejo ela cantar, desafinada, bichinha, mas ela está cantando com o coração, certo? É um coração que está conectado com Deus. Aí é uma coisa linda, né? Se torna a coisa mais linda do mundo, né? Falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração ao Senhor. Porque você pode cantar só da boca para fora. Inclusive, o próprio o profeta Isaías disse que esse povo se aproxima de mim, honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Você pode estar dentro da igreja e não estar vivendo isso, mesmo cantando. Nós acabamos de cantar. Nós temos uma batida, nós temos um ritmo, e daqui a pouco a gente acompanha o ritmo, e nem sequer meditar no que nós estamos cantando, tá certo? Dando graças constantemente a Deus, a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele pega, né? Começa a colocar agora aqui, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, né? Então, queridos, sujeitar uns aos outros é um mandamento. Está aqui na palavra de Deus, é um mandamento de Cristo para o nosso coração. Sujeitar-se uns aos outros é o respeito que deve brotar do nosso coração para com o outro. Sujeitar-se é um princípio da vida cristã. Sujeição bíblica é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Note que sujeitar uns aos outros vem na sequência de permanecer cheio do Espírito Santo. Ele primeiro falou, não se embriague com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele começa a descrever, cantando, louvando, certo? Dando graça, e sujeite também uns aos outros. Ou seja, querido, sujeitar uns aos outros é uma evidência de quem está cheio do Espírito Santo. Se você tem dificuldade de submeter a autoridades ou pessoas que têm sido colocadas como liderança, tem alguma coisa no seu coração, né? Tem alguma coisa errada no seu coração. Então, sujeitar uns aos outros vem na sequência e permanecer cheio do Espírito Santo, né? E ele começa a falar aqui, assim, nós não podemos de forma alguma olhar para esse texto, sujeitarmos aos outros sem pensar, sabe o quê? Em relacionamento. Os tipos de relacionamento que nós temos. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus, que precisa ser também tendo evidência de reverência e submissão a Deus, porque você está com a vida cheia do Espírito Santo, aí você passa a andar e viver no Espírito Santo de Deus. E o nosso relacionamento interpessoais, tá certo? É justamente nos relacionamentos interpessoais que nós precisamos demonstrar as evidências que você está cheio do Espírito Santo. Então, quais são essas evidências? O texto que eu li, e vocês acompanharam, fala sobre isso. Primeiro, a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo vem através da adoração. Adora ao Senhor, né? O versículo 19 fala assim, canta, louva, dá graças e dá glórias a Deus. O salmista, no Salmo 34, versículo 1, ele fala assim, ó, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Certo? Não é aquela coisa que hoje canta a rocha, não sei o quê. Aquelas músicas que o crente devia reprovar, porque é sexualidade, é traição, é cornagem, né? Mas muitos cantam porque, afinal de contas, é sofrência, tá certo? Mas o que é que diz aqui o salmista? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então o crente precisa, eu não estou falando aqui
que isso não pode, não deve cantar. Não, tem música que a gente pode selecionar e cantar, tá certo? Eu gosto de cantar para minha esposa assim: começaria tudo outra vez, se preciso fosse meu amor, né? Eu gosto de cantar isso para ela, né? Ela está me escutando lá em Tauá, ela está com os nossos netos, né? Começaria tudo outra vez, se preciso fosse meu amor. Quer dizer, tem coisas que o crente pode cantar, que não necessariamente é um cântico espiritual, é um cântico romântico, mas tem outros que não, querida, certo? O salmista, no Salmo 71, versículo 8, diz assim, ó: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente, tá certo? Quer dizer, não é uma coisa que uma vez por outra, ou só no domingo, quando chega nessa reunião, que você expressa louvor, adoração. Não, é continuamente, está cheio, tá certo? Então, essa é a primeira evidência, a adoração. Segunda evidência, gratidão. O homem espiritual, a mulher espiritual, tem gratidão no coração, tá certo? Gratidão, o texto fala no versículo 20, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, versículo 5, versículo 18, ele diz assim, ó: dai graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ó, querido, a palavra de Deus fala algumas coisas sobre a vontade de Deus. Muitas vezes a gente pergunta, será que é a vontade de Deus? Realmente tem coisas que, se casa ou não casa, se faz isso ou faz aquilo, qual o concurso. A gente precisa de pedir direção de Deus, porque a direção de Deus sempre vem com paz no coração, tá? Mas duas coisas a gente sabe que é a vontade de Deus. Uma delas é o coração com muita gratidão, né? Dai graças em tudo, em todas as circunstâncias, né? Porque essa é a vontade de Deus. Já disse que é a vontade de Deus. E a outra é a nossa santificação, tá certo? A nossa santificação é a vontade de Deus. Então não tem dúvida com relação a buscar a santificação, tá certo? E a terceira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que o texto que eu já li, está no versículo 21, é sujeitar-se uns aos outros. Eu quero me deter nessa terceira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é sujeitar-se uns aos outros, que é o tema da nossa palestra hoje à noite, né? Porque a palavra submissão, que é uma palavra que às vezes incomoda, certo? Porque nós fomos treinados pelo inimigo a ser arrogante, tá certo? Um dos pecados de Lucifer foi justamente a arrogância. Ele queria ser maior do que Deus. Primeiro quis ser Deus, depois quis ser maior. E a submissão é justamente, a falta de submissão é quando alguém não quer estar debaixo da autoridade de alguém. Então, submissão é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. E quero dizer para vocês que essa é uma verdade bíblica. O Senhor orientou a igreja, para cada um de nós, principalmente a igreja de Éfeso, que eles deviam procurar sujeição mútua, sujeitar-vos uns aos outros, né? Então, outras evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo vêm através do nosso relacionamento. O nosso relacionamento é uma prova grande de como é que nós estamos espiritualmente, ou se estamos cheios do Espírito Santo, né? Então, fala de relacionamento. E, por sinal, a partir do versículo do capítulo 5, tá certo? Ele começa a falar sobre os relacionamentos. Por exemplo, marido e esposa, a esposa e o marido. Se você está acompanhando na Bíblia, dê uma olhadinha, a sequência qual é? Os pais e seus filhos, os filhos e seus pais, o patrão com o empregado com o patrão, né? Então, esse mandamento de sujeitar uns aos outros, parte do pressuposto, quando ele falou, o apóstolo Paulo falou, sujeitar uns aos outros, parte do pressuposto que eles já estavam instruídos sobre algo que aconteceu antes da sujeição. Qual é a orientação? Não se embriague com vinhos porque tem contenda, dissolução, tá certo? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, parte do pressuposto que eles já tinham aprendido, já foram orientados,
que eles realmente deveriam ter uma vida cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, querido, é a receita para a eficácia dos nossos relacionamentos interpessoais, que é relacionamento de pecador com pecador. Só através do Espírito Santo que nós podemos encontrar harmonia, né? E a submissão se torna mais fácil quando existe o que? Temor a Deus, né? E por sinal, a referência aqui da submissão que Paulo falou foi o temor a Cristo, tá certo? O temor a Cristo. Sabe por quê? A maior autoridade no nosso lar precisa e deve ser o Senhor Jesus Cristo, amém? Precisa ser o Senhor Jesus, tá certo? Jesus é a autoridade máxima na minha vida e deve ser na sua vida, na nossa vida. Porque quando Jesus é a autoridade máxima, aí, querido, não vai acontecer disputa para ver quem manda. Não vai haver competição para ver quem tem razão, ou quem lidera o lar. Porque submissão é uma prova de amor. A mulher que submete é uma prova de amor. E outra coisa, a mulher que submete, ordenança do Senhor, que o marido é o cabeça e a mulher deve estar em tudo submissa, é para mulheres espirituais. Então não adianta você dizer, eu sou espiritual, eu subo um monte, canalinha de fogo, não sei o quê, e quando você em casa você não submete ao seu marido. Na igreja da glória a Deus, grita, só falta queimar as tuitas das caixas de som, mas em casa não consegue ser submissa, vive competindo, querendo ser maior. Que hoje a palavra de ordem, né, que a gente escuta muito, é empoderamento feminino, né? Foi muito triste agora no Dia Internacional da Mulher. O que a gente escutou é só empoderamento. A própria minha esposa, ela foi dar uma palavra no sindicato de sei de quê, e lá era horrível, né? Porque é empoderamento, é briga de força. Não, a mulher espiritual, que está cheia do Espírito Santo, ela submete. Agora, por outro lado, machos, né? Maridos, você precisa também ser cheio do Espírito Santo. E o marido cheio do Espírito Santo, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Amém? Aleluia. Agora, a verdade é que nós vivemos num contexto, tem muitas mulheres mandonas. Não, na nossa igreja não, é nas outras. Aqui não tem não. Mas também tem muito macho frouxo, muito marido frouxo. Eu quero dizer para vocês que eu sou fã da lei de Maria da Penha. Mas eu também queria criar uma lei José da Penha. Que tem mulher que bate no marido, meu filho. Né? Uma vez eu aconselhei um senhor que veio conversar comigo, não era da nossa igreja. Eu acho que nem de outra igreja ele era. Ele chegou e disse, pastor, para você ter uma ideia, eu vim da Associação dos Maridos Mal Amados. Né? É uma verdade, existe essa associação do marido, são maridos que leva a chiba da mulher, né? Olha o que é que a palavra de Deus diz depois que ele orienta sobre a submissão nos relacionamentos. Aí ele começa a falar, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. Mulheres, aqui não é mulher trans não, meu filho. Aqui é para as mulheres casadas. Porque, olha, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Está aí? Está, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é salvador. Aí no versículo 24 fala assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Depois eu vou explicar o que é em tudo aqui, certo? Porque esse em tudo aqui não é em tudo, mas é em tudo, certo? Agora, quantas mulheres que estão aqui, não vou nem pedir que você levante a mão não, certo? Quantas mulheres que não estão aqui e não conheciam esse texto, esse mandamento? Então não é falta de conhecimento não. Aqui é falta de prática.
é falta de estar cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo empodera a mulher. O maior empoderamento está aqui. Uma das coisas que a minha esposa, depois de ouvir muito apelo, né, de feminista, lá nessa palavra que ela foi dar, ela disse: eu estou aqui porque um homem me empoderou. Aí todo mundo ficou assim, né? Porque lá o discurso era sentando a malha no homem, né? Aí ele disse: e esse homem chama Senhor Jesus Cristo. Se a esposa busca ter uma vida dependente, com dependência plena do Espírito Santo, ela conseguirá viver o que Deus tem programado para ela, conforme as Escrituras, conforme o que eu acabei de ler aqui. Tá certo? Tem a ver com submissão ao Espírito Santo, porque somente através de uma vida cheia do Espírito Santo é que a esposa tem facilidade de submeter ao marido, como o apóstolo Paulo falou. Porque somente através de uma vida cheia do Espírito Santo é que o marido pode aprender a tratar a esposa adequadamente, como convém, como fala as Sagradas Escrituras. Ele conseguirá viver o papel que Deus atribuiu para o casamento, que isso aqui é um padrão, é para todo casamento, tá certo? Então, maridos, pare de lutar pelo poder. Deixe Jesus ser autoridade sobre a sua vida, tá certo? Deixe Jesus ser autoridade na sua vida. Amém, homens? Amém, né? Olha o que é que o texto fala. Palavra para o marido. Estou falando de relacionamento. A mulher agora é o marido. Maridos, Efésios 5, 25 ao 28. Ame cada um a sua mulher. Eu já vi um pastor pregando: ame cada um as suas mulheres. E disse: vixe, botou no plural, a sua mulher. Sabe qual é um texto que me vem? Por exemplo, ela foi desde quarta-feira, ela foi lá para o meu neto. Está chegando, se Deus quiser, amanhã ou terça-feira, por causa do retiro que nós vamos ter. Tá certo? Mas sempre que ela está fora, sabe qual é o versículo que está no meu coração? Alegra-te com a mulher da tua mocidade. É isso que eu trago sempre no meu coração. Maridos, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la. Olha aqui, marido, o teu amor vai santificar a tua esposa, vai trazer santificação, tenda purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la assim mesmo como igreja, que é a comparação como Cristo amou a igreja, né? Gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, da mesma forma como Cristo amou a igreja, tá certo? Como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, né? Então, qual é o marido que não conhece esse texto, querido? E por que você não está conseguindo amar a sua esposa como convém, como a palavra de Deus orienta? Sabe por quê? Porque você precisa ser encher do Espírito Santo. Você tem que se esvaziar da arrogância, do autoritarismo, do machismo, tá certo? Porque você amar a sua esposa e querer agradar a esposa, fazer com que atender à vontade da esposa, isso é barriga branca, né, hoje? É uma expressão antiga, mas é barriga branca. Tá certo? Porque o marido espiritual, ele não é tirano. Tem muitos maridos que acabam, sabe, vivem uma tirania. Não é autoritário, mas é autoridade. Tá certo? Esse é o padrão que o Senhor quer que nós sejamos no relacionamento, em sujeitar uns aos outros. Somente através de uma vida cheia do Espírito Santo é que nossos filhos, podem obedecer aos nossos pais de maneira que glorifique a Deus. Então, nós precisamos ensinar pais, nossos filhos, a nos obedecer de forma que glorifique a Deus. É como ao Senhor. Tá certo? Como ao Senhor. Efésios capítulo 6, agora já está no capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim: filhos,
Obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Outra palavra que a gente hoje tem perdido, a palavra honrar, né? Eu me lembrei hoje, até de manhã, conversando com uma senhora de idade, né? Eu recordo que eu fui professor, né? Mas quando eu era aluno, quando o professor entrava na sala de aula, ou o diretor, a gente ficava em pé, ó. Sabe o que é? Em atitude de reverência. Alguém aqui passou por isso? Levanta o braço aí para eu. Tem pouca gente velha aqui, né? Agora. Era na ditadura. Não, a ditadura foi bom porque ensinou a gente a obedecer à autoridade. Claro que tinha coisas que também não eram muito boas, né? Mas a palavra honrar teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessas. Por quê? Para que tudo que te corra bem e tenhas uma vida mais longa na terra, né? Sobre a terra. Então, somente uma vida cheia do Espírito Santo é que os filhos, você que é filho aqui ainda, né? Vai conseguir honrar, porque hoje em dia, sabe o que a sociedade está fazendo? Descartando o velho. E eu não estou advogando em casa própria não, que eu também estou ficando velho, né? Não, porque esse valor foi perdido com o passar do tempo. A nossa sociedade está doente, mas o que o Senhor quer em termos de relacionamento é sujeição de uns aos outros. Só isso, tá certo? E tem o marido, tem a esposa e agora tem os filhos também, né? Somente através de uma vida cheia do Espírito Santo é que os pais podem criar filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Somente através de uma vida cheia do Espírito Santo é que os empregados podem servir ao seu patrão como serve ao Senhor. Como está difícil, né, mão de obra hoje? Afinal de contas, não aguenta tudo, né? Confronta, aí daqui a pouco o patrão acha que é dono do empregado e manda, grita, esperneia, tá certo? Eu estou falando de crentes. Tem muitos crentes que são patrões e são péssimos patrões. Por quê? Tem que se encher do Espírito Santo para que venha a ser um bom patrão. Tem muitos crentes que não são bons empregados. Por que não são bons empregados? Porque perdeu o referencial. Tem que estar cheio do Espírito Santo, tá certo? Na vida cristã, o nosso principal objetivo é servir ao próximo. Servir ao próximo naquilo que for necessário para a sua edificação. Eu preciso usar meus dons para a edificação da tua vida, porque se eu tenho dons e não coloco à disposição do reino para te abençoar, te edificar, está enterrando o talento, está enterrando o dom. Tá certo? As minhas habilidades precisam ser usadas por Deus para causar em ti edificação, né? Olha o que é que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito Santo, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta, tá certo? Porque muitas vezes o patrão só pensa nos resultados que aquele empregado pode dar. Por isso que muitas vezes meta, e quando alcança a meta, descarta. Porque é ambição, tá certo? Da mesma forma, tem empregado que diz, não, eu vou fazer corpo mole, afinal de contas eu estou enricando ele, ele está ficando... Não, você foi contratado e você precisa obedecer, submeter e ser fiel ao seu patrão. Nada faça por uma ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Aqui está, meu amigo, talvez o grande ensinamento do sujeitar uns aos outros. Nós precisamos considerar os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você já ouviu essa expressão? É problema dele, que se lixe, né? Seja a sua atitude
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, né? Olha aqui, se o exemplo maior, se ele é a autoridade máxima, é o exemplo maior para a nossa vida, então Jesus foi aquele que não viveu para si. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz assim, ó, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. A nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Cristo, e Cristo teve humildade no coração, tá certo? Jesus foi aquele que não abriu mão da sua, própria posição e dos seus direitos. Aliás, que ele abriu mão da sua própria posição e dos seus direitos, dos seus privilégios, com o objetivo de abençoar outros. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que eu já li, vou repetir, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Querido, o padrão está aqui. O padrão de sujeitar uns aos outros está aqui, é através de Jesus Cristo. Está certo? O que foi que Jesus Cristo fez? Está certo? Esse padrão, que precisa ser Jesus, ele deve nortear a nossa vida. Deve ser a nossa postura como cristão, né? Por isso, querido, seja você marido, seja você esposa, seja você pai, seja você filho, seja você patrão, seja você empregado, esse é o padrão que você precisa estar no seu coração, porque você está cheio do Espírito Santo. Considerar e tratar os interesses do outro como mais importante. É uma característica de quem ama. Tá certo? É uma característica do amor. Porque o amor é um dom, mas é também um fruto do Espírito Santo. Tá certo? É fruto do Espírito Santo. Agora, sabe qual é algo que se opõe ao amor? É o egoísmo. O egoísmo é um inimigo dos relacionamentos interpessoais. Tá certo? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 8, novamente o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele fala do amor, o dom supremo, ele fala assim, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Quantos relacionamentos, marido e mulher, se ira facilmente, o marido e às vezes a esposa, né? O amor não se alega com injustiça. Gente, falar em justiça hoje não é fácil, porque quase todo mundo pratica injustiça. É até normal, né? Então o amor não se alega com injustiça, mas se alega com a verdade. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, mas, queridos, o amor não acaba, amém, né? Nunca perece, nunca morre, né? O egoísmo não. O egoísmo se apresenta por meio da impaciência, enquanto o amor é paciente. O egoísmo se apresenta pela falta de compaixão pelos outros. O egoísmo se apresenta através do orgulho, vem através da exaltação própria, da necessidade de relacionamento. Enquanto o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O egoísmo mata essa sujeição mútua que o apóstolo Paulo escreveu aqui para nós, para aquela igreja, para nós, que é um mandamento, tá certo? A grande lição dessa ministração, querido, é considerar o valor do outro, da outra pessoa. Você tem valor, tá certo? Você tem valor. Sujeitar uns aos outros não é, agora vou explicar o em tudo que foi colocado lá pelo apóstolo Paulo, para as mulheres, né? Para que você entenda esse em tudo, né? O em tudo, porque a sujeição não é ser capacho, superserviente, não é maltratar, não é isso. Deixa eu repetir uma coisa que eu já falei.
A autoridade máxima da nossa vida é o Senhor Jesus. Amém? Isso aqui é uma coisa importante que você saia daqui. Então, devemos sujeitar, desde que não... Olha aqui, ó. Devemos sujeitar, desde que não nos leve a pecar. Certo? Por quê? Porque a autoridade máxima sobre a minha vida e sua vida é o Senhor Jesus. Então, o teu marido, ele tem uma autoridade, mas é limitada dentro do lar. Porque ele precisa também estar sujeito a Cristo. Uma vez eu atendi uma jovem senhora, ela não ficou aqui, ela teve que fugir. Ela casou com um marido que é usuário de droga, viciado. Depois ela aceitou Jesus, e quando aceitou Jesus, começou a aprender que deveria andar novidade de vida. E quando ela veio conversar comigo, porque o marido dela, no final de semana, ele tinha muita grana, ia para um hotel de 5 estrelas, só para passar o dia todo cheirando cocaína e vendo pornografia. E ela era praticamente obrigada a submeter aquele padrão. Agora ela tinha o Espírito Santo, agora ela tinha Jesus. Ela tinha entendido que a autoridade máxima é Jesus. Então ela foi dizer que não ia mais participar daquilo. Então ele bruscamente pegou ela pelo cabelo, forçou ela a cheirar uma carreira de cocaína, tá certo? E deu nela. Ele é um cara com uma certa condições financeiras, tinha algumas autoridades do convívio de amizade dele, né? Ameaçava ela e ela teve que fugir. Então, eu disse para ela, naquele momento, que ela não era obrigada a submeter ao marido dela, porque aquilo que ele estava exigindo dela ia gerar pecado. Ia ofender Deus, estava ofendendo Deus. E por isso ela devia, a priori, submeter ao Senhor. Porque tanto a mulher precisa submeter como ao Senhor, como o marido deve amar a igreja, como Cristo amou a igreja. Então, quer dizer, o referencial, o padrão é Jesus Cristo, tá certo? Então, não é ser capacho. Então, marido, você tem que levar a sua esposa a santificar, como Cristo fez. Que ela vinha se apresentar sem ruga, sem mancha. Foi isso que o texto que Paulo falou, comparando o relacionamento de Cristo com a igreja. Da mesma forma, é o nosso papel. Eu preciso ser usado por Deus para santificar minha esposa, edificar minha esposa. A vida espiritual da sua esposa é obrigação sua cuidar dela. Porque você deve ser o primeiro pastor dela, não é eu, não é o Armando, não é o Daniel, não é o Milton, não é o pastor Zé Edson, não é, é você. Você tem que cuidar. Se sua esposa não está querendo vir para a igreja, se sua esposa não está querendo orar, não está querendo ler a palavra de Deus, cuide disso, meu amigo. É sua obrigação. Agora não é pegar, agora dar um sermão na mulher. Não, ore, bote o joelho no chão. Seja sacerdote, seja intermediário, levando ela ao trono do Senhor, pedindo santificação. Deixe ser usado por Deus para isso, tá certo? Então devemos sujeitar, desde que não nos leve a pecar contra Deus e ofender a Deus, né? Jesus, várias vezes, ele é um modelo, várias vezes ele fez isso. Olha, ele foi submisso até a morte de cruz, sofreu tudo aquilo que nós conhecemos, né? Mas preste atenção, ele não submeteu, certo? Sobre a autoridade constituída, que eram os escribas e os fariseus da época. Pelo contrário, ele foi duro, por não concordar com a hipocrisia que eles estavam querendo fazer com que Jesus submetesse. Tá certo? Porque a autoridade máxima sobre a vida de Jesus era Deus Pai, tá certo? Então ele foi duro, mas ao mesmo tempo que ele foi duro, tá certo? Com
com alguns fariseus e escribas, ele foi maleável, compassivo, sensível, tá certo? Com aquele outro fariseu que foi procurá-lo na calada da noite para obter conhecimento, Nicodemos, tá certo? Ele foi maleável, não é certo? Ele foi assim com aleijados, ele foi assim com coxos, ele foi assim com cegos, ele foi assim com os discípulos, inclusive até o traidor, né? Porque Jesus tinha humildade no coração. E nós precisamos ter humildade no coração. O método pelo qual nós nos enchemos do Espírito Santo e vivemos essa sujeição mútua que Paulo falou aqui, tá certo? É através da humildade. Por isso é importante que viva isso em humildade. A submissão é o caminho que nos leva a ser servos e não senhores. A submissão é o caminho que nos leva a ser servos e não senhores, né? Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Sabe quando? Quando ele chamou aqueles discípulos, lá em João capítulo 13, ele pegou uma bacia e uma toalha e serviu. Lavou os pés dos discípulos. Humildade, né? Ele sendo Deus, Deus Emanuel, Deus conosco. Então, ele falou dizendo assim para aqueles discípulos: olha, estou fazendo tudo isso para que vocês façam também. Então, os ensinamentos de Jesus é para que a gente copie. E por sinal, a palavra cristão não é seguidores não, a palavra cristão é pequenos cristos. Nós somos maquete de Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver o grande. Não é assim uma maquete no canteiro de obra? E ver o grande. E nós precisamos representar o grande. E o grande que foi humilde nos ensinou sobre isso, sobre humildade, né? Agora, onde é que nós podemos viver tudo isso? Tudo isso que Jesus é o nosso exemplo. No lar, o marido amando a esposa e a esposa sendo submissa ao seu marido. Os dois, agora marido e mulher, criando filhos obedientes a Deus e a seus pais. No trabalho, servindo a Deus, seja como empregado ou seja como patrão. Você precisa ter lá que você está servindo a Deus, é como ao Senhor. Na sociedade e na igreja, tá certo? A nossa espiritualidade, ela vai ser afetada. Aliás, a nossa espiritualidade vai afetar todas essas áreas que nós estamos sujeitos. Igreja, sociedade, lar, certo? Então, tudo isso vai afetar como nós vamos atuar, estamos com sabedoria ou com insensatez, né? O apóstolo Paulo começou escrevendo sobre isso. Olha, vocês precisam cuidar da vida de vocês, que vocês vivam como sábios e não como insensatos, né? Então, estava chamando a atenção da igreja de Éfeso, estava falando maneira de viver do cristão. Aí, no versículo 15, que eu encerro agora, Efésios capítulo 2, versículo 15, a banda pode até entrar, ele fala assim, ó, tenham cuidado, chama a atenção, certo? Com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Querido, o grande desafio para nós, que não é diferente do desafio que Paulo teve para a igreja de Éfeso, está certo? É sermos sábios. E o sábio se enche do Espírito Santo. O insensato se enche de vinho. Tá certo? Não estou aqui criticando quem bebe ou quem não bebe, não. Se enche de vinho, tá certo? Porque o que aquece o coração de um crente é o Espírito Santo, não é tomar um golinho para poder, né, animar, não. Então ele está falando assim, ó, é um grande desafio para a igreja de Éfeso, foi um grande desafio, e é um grande desafio para nós. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? O grande desafio, né? Talvez você está aqui há um tempão, já conhece, o que eu preguei aqui não é... Os textos são todos conhecidos, com certeza, mas você nunca
Deus te falou assim, rapaz, isso aqui é fruto de alguém que está cheio do Espírito Santo. Agora eu quero me encher do Espírito Santo, não é para ficar gritando, dando glória a Deus, até às vezes fora, né, fora do tempo. Não, o espiritual, ele simplesmente obedece. Não precisa de grito. Jesus, nosso Deus não é surdo, não. Não precisa gritar, não, né? Ele quer um coração contrito, humilde, como Jesus foi. E com sabedoria. Não se embriagais com vinhos, porque é a contenda. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, que antes de qualquer ensino, Senhor, para os meus amados, os que estão aqui nesse auditório, os que estão lá no espaço conviver, ou até mesmo aqueles que estão em casa, foi para a minha vida. Eu quero continuar, Deus, andando e vivendo no Espírito, com o Teu Espírito. Eu não quero viver uma espiritualidade sem o Espírito, e nem tampouco um cristianismo sem Cristo, ou com um cristianismo histórico. Eu quero estar com um Cristo sobrenatural, aquele que fala comigo, aquele que me direciona, aquele que me ensina, e aquele que me faz mudar de rota. Pai, eu não quero de forma alguma continuar sendo da mesma forma como tu alertou aquela igreja de Éfeso sobre a maneira de viver, que seja também a nossa atenção para isso. Mudar a maneira de viver como marido, a maneira de viver como esposa, a maneira de viver como pais, a maneira de viver como filho, como patrão, como empregado. E como, Senhor, membro da nossa igreja. Então, Pai amado, em nome de Jesus, tudo que nós precisamos, Tu podes estar ministrando aos corações aqui presentes, a quem eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Antes que a banda toque, eu vou te dar a oportunidade, você que está aqui nos visitando, e que talvez você nunca fez uma decisão pública por Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: se com tua boca tu confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Essa é a oportunidade. Ao levantar a mão, você está dizendo para essa comunidade: eu estou aceitando Jesus. E você aceitando Jesus, você passa a estar cheio do Espírito Santo. Aquele que nos ajuda, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que nos consola, como foi pregado hoje de manhã. O Espírito Santo, nosso Consolador. Aquele que nos ensina. Tá certo? Então tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante teu braço que eu quero orar por você. Amém. Nós estou vendo. Hoje é dia de... Amém, 2, eu estou vendo aqui. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é para Ele, né? Tem mais alguém que gostaria? Não vou insistir. É um momento pessoal entre você e Deus. Eu não estou conseguindo enxergar porque aquela luz está me candeando. Tem mais alguém aqui? Desse lado de cá? Aqui? Amém. Você pode chegar aqui na frente para a gente encerrar orando? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Chega aqui. Amém. Glória a Deus. Senhor. A palavra de Deus diz que há júbilo no céu, né? Festa no céu quando um pecador se arrepende, né? E não é só quando para salvação, não. É o pecador, porque nós somos pecadores. Então a festa no céu quando há uma conversão. Talvez você tenha vivido uma vida diferente, como marido, como esposa,
com dificuldade de submeter. Hoje você entendeu, Deus falou para o teu coração, e você está dizendo assim, não, eu quero, a partir de agora, eu vou me encher do Espírito Santo e vou obedecer os mandamentos recíprocos, né? Dentre eles, sujeitados uns aos outros. Tem alguém, fica de pé, você que é meu irmão em Cristo, que você tem tomado essa decisão. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja, oh, que maravilha, né? Isso é para envergonhar o diabo. E engrandecer o nome do nosso Deus, né? Oh, que maravilha, né? Ah, Pai amado, eu estou colocando aqui diante do Senhor esses irmãos, eles que foram gerados pelo Espírito Santo nesse momento, como também todos aqueles irmãos que ficaram em pé, tomando decisão, mudança de rota, Senhor, a maneira de viver, agindo e vivendo como sábios. Então, Pai, em nome de Jesus, tudo que eles precisam para colocar em prática, o Senhor pode estar adicionando em suas vidas. Louvado e exaltado seja o teu nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.